Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade, no ar. Mensagens de esperança. Olá, caríssimos ouvintes, entrando no ar pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM e pela internet www.radioriodejaneiro.om.br, mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Apresentação de João Aparecido, que agradece a carinhosa sintonia de todos. Para as suas saudações iniciais, Terezinha Lombreira. Queridos ouvintes, as nossas saudações carinhosas para todos. Passando para a nossa primeira mensagem, é do livro Jesus no Lar, o espírito Enéio Lúcio, o médium Francisco Cândido Xavier e a editora Federação Espírita Brasileira. O capítulo 16, o auxílio mútuo. Diante dos companheiros, André leu expressivo trecho de Isaías e falou comovido quanto às necessidades da salvação. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho. E Filipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Jesus ouvia os apóstolos em silêncio e, quando as discussões em derredor se enfraqueceram, comentou muito simples. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou irritadiço: "Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos à frente." O outro, porém, mais piedoso, considerou: "Amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade." "Não posso", disse o companheiro endurecido. "Sinto-me cansado e doente. Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos." E avançou para diante em largas passadas. O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino, estendido, demorou-se alguns minutos colando-o paternalmente ao próprio peito e, aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu metódica pela noite adentro, mas ele, sobraçando o valioso fardo, depois de muito tempo atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi um infeliz viajante encontrado sem vida num desvão do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento. Enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo. Ajudando ao menino abandonado, ajudar a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente:
As mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagens de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lex Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de Lamartine Palhano Jr., pela editora Leon Denis. Anotou Lamartine Palhano Jr. o termo anjos decaídos. A mitologia fala de anjos decaídos, mas essa é uma alegoria que se refere aos espíritos imperfeitos, orgulhosos e egoístas, que não conseguiram viver segundo a ordem divina e foram retirados de um ambiente onde suas atividades inferiores seriam perniciosas. A ideia dos anjos decaídos e também a da perda do paraíso decorrem do fato de que milhões de espíritos, em era remotíssima, foram transladados de um planeta muito mais evoluídos e trazidos para a Terra, ainda na sua fase de mundo primitivo. No íntimo de si mesmos, esses espíritos sentiram que perderam uma situação existencial muito melhor do que a que era possível aqui. Segundo o espírito Emmanuel, em seu livro Roteiro, no capítulo 6, os chamados anjos caídos não passam de grandes gênios intelectualizados, com estreita capacidade de sentir, que, apaixonados, guardam a faculdade de alterar a expressão que lhes é própria, fascinando e vampirizando nos reinos inferiores da natureza. Assim temos que os anjos são, na verdade, as almas que faliram em suas provas e que, como espíritos, estão em evolução. Considere-se, então, que essas almas, ou anjos, que, segundo a teologia, são criaturas que se revoltaram contra Deus e foram, por isso, sentenciadas à danação eterna, são seres que estão precisando refazer as lições não aprendidas devidamente. Se o fato da danação eterna fosse verídico, isso constituiria uma derrogação da lei do progresso. A lenda dos anjos decaídos, ou almas decaídas, é tão somente uma alegoria que descreve a situação dos espíritos que decidiram, pelo uso do livre-arbítrio, dar vazão ao orgulho e ao egoísmo. Pois de todos os males morais, o Espiritismo esclarece que esses espíritos, que constituem a maioria na Terra, mundo de provas e expiações, são apenas mal educados, maus, cruéis, perversos, com imperfeições de toda ordem. Contudo, Deus tem recursos para educá-los e trazê-los de novo à ordem cósmica. Anotou Lamartine Palhano o termo anjos decaído no seu Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagem de Esperança. A música também é uma mensagem de esperança para nós, almas imortais. Ouçamos do CD Vincent, solos de violão, a trilha de número 15, Le Lac de Con.
Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Painel do Livro Espírita. Livro também é notícia. Em minhas mãos, mais um lançamento, melhor diremos, relançamento da Federação Espírita do Estado do Goiás. Relançamento porque é a sua segunda edição, O Tempo do Autoencontro. O autor é Rossandro Kinsey e tem um subtítulo: A necessidade e o papel do deserto em nossas vidas. Quem é o autor? O autor é palestrante, escritor e psicólogo clínico, com mestrado em saúde coletiva e doutorando em psicanálise. Ele atua há mais de 16 anos em seu consultório. Profissionalmente atua ainda como palestrante nas áreas de recursos humanos, motivação, educação, relações interpessoais, desenvolvimento emocional, serviço público, cultura de paz, entre outros, no Brasil, Estados Unidos e Europa. É membro ativo da SEJA, Sociedade Espírita Joana de Ângeles, e da AMEC, a Associação Médico Espírita de Campina Grande. Autor de livros na área de educação, estreou como escritor espírita em 2015, com Auto Perdão, o aprendizado necessário também, ditado pela FEEGO, e que tem despertado grande interesse público. A apresentação deste relançamento coube a Décio Iandoli Júnior. Ele então nos diz o seguinte: antigamente, para que alguém pudesse nos dizer algo, precisava estar conosco, ou seja, precisava se locomover, gastar tempo e energia para nos encontrar. Mesmo após o advento do telefone, para conversar era preciso estar junto do aparelho telefônico, que era fixo e caro, assim como a outra pessoa do outro lado da linha. Às vezes fico pensando que isso produzia, no mínimo, dois efeitos importantes. O primeiro é que as conversas tinham mais valor. Não desperdiçávamos o esforço ou, entre aspas, sorte de encontrar o interlocutor. E o segundo é que ficávamos mais tempo sem conversar, sem trocar ideias, o que nos dava a oportunidade de, entre aspas, acumular argumentos e pensamentos para serem trocados quando a oportunidade surgisse. O filósofo Arthur Schopenhauer define o ócio produtivo, que corresponderia ao mesmo tempo necessário para pensar, organizar ideias, meditar, criar. Como ter esse tempo hoje em dia em que ninguém tem tempo para nada? O ócio produtivo não é compatível com as atuais mídias, tão velozes que nos levam em uma enxurrada de informações. E assim vamos indo, sem nos darmos conta de que estamos apenas registrando conteúdos, assimilando conclusões alheias, sem produzir nada de novo. Veja a diferença do que acontece, por exemplo, quando estamos lendo um livro. A cada parágrafo, podemos interromper a leitura, fazer uma reflexão sobre o conceito apresentado, tirar uma conclusão para, então, continuar a leitura. Exatamente como você está fazendo agora. Hoje tudo é instantâneo e os inegáveis benefícios do avanço trouxeram também seus efeitos colaterais, com os quais ainda não sabemos lidar. Falamos sem pensar e repetimos tudo o que ouvimos e lemos, muitas vezes sem contestar ou concordar. Não geramos novas perspectivas ou possibilidades. Estamos chegando ao ponto de não precisarmos mais do contato físico. Até a voz do telefone, hoje portátil, está sendo trocada por mensagens resumidas, comandos, fragmentos de informação. Estamos sumarizando nossas relações e, consequentemente, nossas vidas. Acho que o que está faltando é o deserto, onde a monotonia e a ausência de tudo deixa nossa atenção livre, vaga, o que nos abre possibilidade de perceber nossa própria existência, como está nos propondo o autor desta obra.
a capacidade de nos ausentarmos da ilusão que a matéria nos apresenta como realidade, da overdose de dados e contatos da vida moderna, que, sem percebermos, nos leva à tarefa hercúlea e improdutiva de processar tudo como se nossa vida dependesse disso, ou melhor dizendo, como se nossa vida fosse isso. Precisamos desesperadamente do deserto apontado neste livro para nos reencontrarmos com nosso próprio eu, para podermos reavaliar aquilo em que acreditamos e, consequentemente, aquilo que somos. O psicólogo Rossandro Kinsley é uma das pessoas mais sensíveis e perspicazes que eu já conheci. Um comunicador absolutamente brilhante, que aqui nos oferece uma passagem para o deserto que existe dentro de nós, tutorando-nos em ricos momentos de ócio produtivo, nos desafiando à aventura de nos podermos para, finalmente, nos acharmos, para termos a coragem de nos enfrentarmos, olhando para o que temos e para o que somos, nesse momento, com uma promessa real e palpável de transformação, amadurecimento e crescimento íntimos. São conquistas que dependem apenas de nós mesmos, daquilo que faremos com esta preciosa ferramenta com a qual Ele nos presenteia. Não se precipite, pois esse não é um livro de autoajuda, como temos visto ultimamente, mas um indutor filosófico para o movimento de busca de si mesmo, de profunda e íntima reflexão, na busca do que é e não do que pensamos ser, a introspecção, a análise corajosa do que sentimos e queremos, tentando desligar um pouco nossa mente desse cotidiano desvairado que nos distrai da vida real, propondo que você, afortunado leitor, fique, entre aspas, offline, pelo tempo necessário para seu autoencontro, trocando o virtual pelo real, retomando o que realmente importa. Que o deserto nos permita ainda o reencontro com a origem e causa primária de todas as coisas. Uma aproximação oportuna com Deus, propondo exatamente esta desconexão com o que vem de fora, e a reconexão com o que está dentro de nós. Afinal, não é lá que Ele mora? O reino de Deus não está dentro de nós? Décio Iandoli Júnior, conferencista e escritor espírita, membro da Associação Médico Espírita do Brasil e Internacional. Esse livro faz uma abordagem muito ampla. Estou no deserto, e agora? O deserto pessoal de Jó, o Messias no deserto, o simbolismo do deserto no mundo judeu, nossos desertos de cada dia, o objetivo do deserto. O deserto forja novos hábitos, o tempo da mudança de cada um. O filho pródigo volta pelo deserto, forjando um novo ser. O deserto nos despoja de nós mesmos. O deserto e a ética. Desidentificar-se com o passado. Se eu quiser falar com Deus, eu e meu deserto. Finalmente, eu e Deus no deserto. Então são essas abordagens desse reedição, O Tempo do Autoencontro, de Rossandro Kinsley, pela editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Uma boa leitura, queridos ouvintes. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagens de Esperança. Ouçamos do livro Jesus no Teu Dia a Dia, do médium Agnaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes, a mensagem número 14, Dê um tempo. Quando os caminhos não tiverem saída, quando as portas se fecharem, quando o desespero começar a roubar-lhe a paz, quando não conseguir enxergar a luz no fim do túnel, dê um tempo a si mesmo. Recue e refaça a caminhada. Volte a atenção ao roteiro e descubra em que se equivocou. Caso necessário,
Substitua o caminho sem perder de vista o objetivo da caminhada. Vez ou outra, é necessário parar para um balanço. Não se trata de deixar o trabalho, mas sim de analisar o que já foi feito. Como você não é infalível, pode ter errado em alguns momentos da caminhada e agora sofre. Dê um tempo. Essa decisão não é vergonhosa, é sábia. Se preciso for, comece tudo de novo. Reduzir a marcha da caminhada para acelerar novamente no momento propício é para poucos, porque exige sabedoria e humildade. Palavra de Luz, de Emmanuel, através de Chico Xavier. E a Palavra de Luz é o título do livro de bolso lançado pela Federação Espírita Brasileira, destacando o capítulo 12. Por trás do sofrimento, a se nos originar do orgulho ferido, está simplesmente a paixão pelas aparências a que ainda se nos afeiçoa o sentimento de superioridade ilusória. Esse pensamento foi extraído do livro Roteiro, do capítulo 13, Um Só Problema. Está inserido no livro Palavras de Luz, editada pela Federação Espírita Brasileira, de Emmanuel e Chico Xavier. E assim, amados ouvintes, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Mensagem de Esperança. Terezinha, suas despedidas. Queridos ouvintes, as nossas despedidas carinhosas para todos, com os votos de muita paz. Agradecemos a carinhosa sintonia de todos e esperamos contar com ela na nossa próxima edição. Muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.